Quem aí gosta muito de um bolo bem gostoso, um bolo de fubá, um bolo de laranja, um bolo de chocolate, um bolo de aniversário? Ou quem gosta de um pão bem quentinho, assim, acabado de sair do forno, ou um pãozinho francês? Quem gosta de bolinho de chuva? Eu amo o bolo de fubá, meu preferido. Olá, crianças! Tudo bem? Mais uma semana aqui com vocês. Hoje a gente vai aprender mais uma historinha com Jesus, tá bom? Vai ter os passarinhos cantando no fundo, mas não tem importância, tá? Hoje a gente vai aprender que Deus vai separar o bem do mal um dia, tá bom? Então, vamos começar pegando nossos materiais. Eu já tô com a minha Bíblia, eu já tô com o meu caderno aqui também. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, me mandar depois, tá bom? Lavem as mãos, se cuidem, se protejam. Por favor, vamos cuidar da gente e cuidar de quem a gente ama. Vamos começar fazendo uma oração, tá bom? Bem rapidinha, só pra começar, tá bom? Fechem os olhos junto comigo. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por mais esse encontro que a gente tem, que a gente possa aprender, Senhor, com a Tua Palavra e sermos melhores cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai aprender a parábola do joio e do trigo. Vocês já ouviram falar nisso? Eu acho que provavelmente vocês já ouviram falar em trigo, farinha de trigo, né? Estão lembrados de alguma coisa assim? Agora, joio. Vocês sabem o que é joio? Joio é uma erva daninha. Ou seja, é uma peste, algo que não é bom. É uma semente ruim. Ele cresce junto com o trigo, ele parece muito com o trigo, mas ele não dá frutos. E ele cresce ali no meio do trigo e ele prejudica o solo onde o trigo cresce, ele faz de tudo para o trigo não crescer, bem, e quando ele cresce com o trigo, eles são confundidos, né? Porque eles são muito parecidos, mas a diferença é que o trigo tem fruto, né? Agora o trigo, ele é uma semente boa, então ele se torna um cereal, ele é algo útil para nós. Já o joio não é útil. O trigo é muito útil, porque ele é feito a farinha de trigo, que vai em muitas receitas, como o pão, o bolo, bolinho de chuva, muita coisa vai a farinha de trigo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês fotos de trigo e de joio, para vocês verem se tem alguma diferença entre eles, para vocês verem como eles são, caso vocês não conheçam, tá bom? A história que eu vou contar para vocês hoje está lá em Mateus 13, do versículo 24 ao 30. Mas eu não vou ler hoje na Bíblia, vai ficar essa tarefa aí de lição de casa para vocês. Leiam, por favor, depois, tá bom? Leiam no sábado, que às vezes você assiste a aula na quarta, chega no sábado, você já esquece, e daí no domingo, quando a gente vai conversar, você não lembra. Faça isso ou assista a aula de novo no sábado também, meus irmãos fazem isso, tá bom? Então, a gente tem que lembrar, a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração, pra gente não pecar, tá bom? Então, vou começar a contar aqui. Certo dia, Jesus estava contando uma parábola. De novo, mais uma parábola Jesus estava contando, né? Uma história ali para o povo entender. E nessa história, ele dizia que havia um homem dono de terras e que ele estava lá semeando trigo e regando e cuidando das plantas com muito amor e carinho, né?
E começou a anoitecer e esse homem começou a ter um sono, e ele foi para casa descansar. Só que durante a noite apareceu um inimigo ali, onde ele plantou o trigo dele, e semeou uma erva daninha chamada joio. Semeou o joio lá, que é o que eu expliquei para vocês. O joio é ruim, o trigo é bom. E aí passou os dias, o trigo foi crescendo e junto com o trigo foi crescendo o joio também. E os servos daquele dono daquela terra viram e foram falar com ele. Falaram: Senhor, olha aqui, tá crescendo o joio junto, mas o senhor não tinha plantado uma semente boa? Ele falou: pois é, mas foi um inimigo que plantou o joio aí. E daí os servos falaram pra ele assim: você não quer que a gente vá lá e arranque aquele joio? E daí esse dono de terra, ele era muito esperto, muito inteligente. Ele pensou, ele analisou e ele falou: olha, melhor não, porque se vocês arrancarem o joio, vocês correm o risco de arrancar o trigo também. E o trigo é uma semente boa, eu não quero que vocês arranquem o trigo. Façam o seguinte: esperem o trigo crescer, o joio crescer, e quando chegar a época da colheita, aí sim vocês podem separar o joio do trigo, e o joio vocês vão jogar no fogo, porque não tem utilidade nenhuma, e o trigo vocês vão levar para o celeiro. Então, pessoal, vocês entenderam o que Jesus quis ensinar com essa parábola? É difícil, né? Mas eu vou explicar para vocês. O trigo representa os filhos de Deus, aqueles que fazem a boa obra de Deus, aqueles que são a boa semente de Deus, que dão frutos. Agora, o joio são os filhos do diabo, aqueles que estão ali para nos prejudicar, aqueles que estão ali no nosso meio. Eles estão ali no nosso meio. O joio está no meio do trigo, na vizinhança, na escola, na família, até mesmo na igreja. Como eu posso saber se eu sou trigo ou joio? Não adianta dizer que você é de Jesus e não fazer a vontade de Deus. Abram as suas Bíblias lá comigo, em Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, se você faz a vontade de Jesus, que você recebe de graça por meio da fé, e você faz isso, faz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, então você é um filho dele, então você é trigo. Agora, se você até pode escutar qual é a vontade de Deus, mas você não faz, então você pode ser joio. Deus vai mandar os seus anjos ajuntar aqueles que fazem a vontade de Deus e vai levar para o céu. É isso que a parábola quer dizer. Depois, ali na parábola, diz que é para pegar e separar o joio do trigo e levar o trigo para o celeiro e levar o joio para o fogo. Isso representa, o celeiro representa o céu. Então, as pessoas, o trigo, as pessoas que fazem a vontade de Deus vão morar no céu. É como a aula da semana passada. Os dois caminhos. O caminho largo, que é o caminho do joio, ele não vai morar no céu. Ele vai para o fogo. Agora, o caminho do trigo, o caminho estreito, o caminho da obediência, ele vai morar no céu. Olha só, pessoal, eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Primeiro eu quero que vocês me falem o que é isso aqui. O que é? O que vocês me dizem? Ó, eu vou gravar depois, melhor para vocês verem. Quem aí vota maçã? Ergue a mão.
Quem aí vota batata? Pode ser também, ó. Pode ser maçã, pode ser batata. Olha só. Ó. Maçã ou batata? Agora, pessoal, vou colocar água aqui pra vocês e vocês vão saber o que que é. Se for maçã, vai boiar. Se for batata, vai afundar, tá bom? Olhem só, metade subiu e metade ficou lá pra baixo, ó. Metade tá pra cima, ó. Aqui tá pra cima e esse aqui tá lá no fundo. Então, isso daqui é maçã e isso daqui é batata. Mas eles não estavam idênticos ali onde eu tava mostrando? Ó. Pessoal, para vocês entenderem, então, o que eu quis fazer com isso? O que eu quis dizer? A maçã, o que ficou por cima, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, o que ficou por cima é a maçã. Ela representa o trigo. E o que ficou por baixo é a batata. Ela representa o joio. Eles são muito parecidos. Assim, descascados, eles são idênticos. Porém, pela parábola ali que a gente aprendeu, né? O que eu quis dizer é que a maçã subiu, então o trigo subiu. O que eu quis dizer é, o trigo vai para o céu, o trigo vai com Jesus. A batata não, a batata já fica embaixo. Então a batata representa o joio. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, ó. Nós precisamos ser como o trigo. Mesmo você, criança, convivendo no meio do joio, convivendo no meio de pessoas más, no meio de pessoas que falam palavras feias, no meio de pessoas que mentem, que fazem fofoca, que fazem maldade, que brigam. Mesmo você convivendo no meio dessas pessoas, você tem que ser luz, você tem que ser sal. Vocês lembram da parábola do sal? Você tem que salgar, você não pode se deixar influenciar por essas pessoas. Mesmo você convivendo no meio de pessoas que não conhecem a Jesus, você tem que mostrar que você é filho de Deus, que você faz a vontade dele e que você não se deixa levar por essas pessoas e que você vai morar no céu. Você é filho de Deus, escolhido por ele, e você vai morar no céu. Então, além disso, você pode também influenciar essas pessoas para o bem, como a parábola do sal da terra. E você, criança, você precisa crescer. Assim como o trigo cresceu ali no meio do joio, você tem que crescer também, crescer em Jesus, entender qual é a tua identidade nele, entender o que ele quer para tua vida, qual é o teu propósito. Você tem que crescer ali, independente do joio estar ali. Você precisa entender que Jesus, ele é a fonte de vida, de amor, de paz, de bondade, de tudo de bom. E ele nos ensina a viver a vontade dele, viver o que ele ensinou, viver as parábolas que a gente tem aprendido aqui. E se a gente viver essas parábolas que a gente está aprendendo aqui, a gente tem capacidade de também transformar, ajudar a transformar as pessoas ao nosso redor. Agora, vamos pensar. Você se viu como trigo? Você escuta a palavra de Deus, a vontade dele, você faz a vontade dele? Ou você se viu como joio, crescendo ali no meio do trigo, mas você não faz a vontade de Deus? Posso falar uma coisa para você? Você se viu como joio? Ainda dá tempo de mudar. A colheita ainda não aconteceu. Jesus ainda não veio nos buscar. Então, o melhor a se fazer agora é se arrepender. Peça ao Espírito Santo para ele colocar arrependimento no seu coração. Com você se arrependendo,
você confessa os seus pecados a Deus, você pede perdão, ele perdoa você e além dele de te perdoar, ele te purifica. Então você estava lá com o coração todo manchado, que a tia Lúcia fala, aquele coração preto que ela tem lá, e você pedindo perdão a Deus, ele purifica o seu coração e você fica com o coração limpinho. E a partir daí, pela fé nele, por acreditar em Jesus, você já pode fazer a boa vontade dele. Porque aqueles que são escolhidos do Senhor, eles fazem a vontade de Deus, não para agradar a Deus, não para ver... Você não tem que fazer as coisas boas para Deus te dar a salvação. Mas se você é salvo, você faz coisas boas. Deus, Jesus está no seu coração e você não consegue mais viver a mesma vida que você tinha antes. Você é transformado pelo sangue dele, pelo perdão dele, pelo renovo dele, pela paz, pela esperança, pela empatia que ele tem. Então, crianças, sejam como trigo, mas se você não é como trigo, arrependa-se e mude de comportamento, tá bom? Então, vamos orar para que a gente, como trigo, não seja influenciado pelo joio e como joio, se arrependa e mude e se transforme. E que a gente dê frutos, sempre que a gente dê frutos, que o nosso amor por Jesus seja tão grande, que a gente seja uma luz, que todo mundo veja, que a gente brilhe tanto, que todo mundo que olhar pra gente vai pensar, essa pessoa é de Jesus, essa pessoa, ela foi perdoada por Jesus, essa pessoa faz a vontade dele, tá bom? Então vamos orar. Fechem os olhos comigo, abaixa a cabeça, porque no momento de oração a gente tá falando com Deus. Deus é muito importante, poderoso, maravilhoso, então a gente tem que baixar a cabeça, se prostrar mesmo diante dele. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por essa aula, obrigada pelo que a gente aprendeu aqui. Senhor, que nós como trigo, como filhos de Deus, Senhor, a gente não se leve a influenciar pelo joio, que o joio não prejudique o nosso crescimento na Tua Palavra, Pai. Que a gente seja luz, Senhor, onde a gente vive, onde a gente mora. Senhor, que a gente não seja influenciado, meu Deus, pelo joio, que mesmo convivendo no meio do joio, Pai, a gente não seja prejudicado por isso, Pai, mas que em nome de Jesus a gente sempre faça a Tua vontade, meu Deus. E Pai, se alguém aqui, Senhor, foi identificado como joio, Pai, e está arrependido, Senhor, purifica agora o coração, Senhor, dessa criança, para que ela obedeça aos pais, para que ela faça tarefas, para que ela obedeça às professoras sempre, Deus, para que ela faça a Tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Era essa a parábola de hoje, crianças. Eu espero muito que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido mesmo aquilo que Jesus quis falar com vocês hoje. E que vocês sejam como trigo, sempre fazendo a vontade de Deus, sempre ouvindo a voz de Deus. Leiam a palavra, orem, busquem a Deus, porque Ele é perfeito. Ele nos ama incondicionalmente. Olha, muito amor, é muito amor mesmo que Ele tem pela gente. E a gente tem que amar Ele, porque Ele nos amou primeiro, tá bom? Que vocês tenham uma ótima semana na presença de Jesus, que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo dia, que a tua casa seja abençoada em nome de Jesus, tá bom? Eu amo muito vocês e até uma próxima, tá? Tchau!